fazer essa musculação que o cara passou, velho. Faz sim. Certeza. Claro que vai dar, Você mano. deu um preço, Olha o cara aí. Olá! Tudo bem? Como vai? Tudo bem? E aí, que joia, beleza, meu? Tudo bem, meu? E aí? Joinha, cara? Beleza? Tudo bem? Certinho. E aí, tudo bem, meu? Joinha, beleza? Joia, velho. Pô, eu queria te falar uma coisa, parabéns, viu? Que geralmente a gente entra, daí a gente se conversa, cumprimenta, aparece na frente da câmera e fala, oi, e aí, tudo bem? E aqui é na Vera, é verdade. É verdade. A gente não se viu antes, então é a primeira vez. Animal. Essa aguinha é sua, tá? Pode... Ó, trouxe aqui pra vocês. Fiquei sabendo que o Diogo trouxe um vinho só. Porra, a gente ganhou um boné. Aí. Sorte que eu fiquei com Sensacional. Aí agora são 3, Diogo, seu mão de vaca. Olha o jogo aqui, ó. Várias uvas, sabe? Uma pra harmonizar com cada prato, Exatamente. cada refeição, com cada situação. Meu, isso fica muito bom com um prato, mas se colocar comida fica melhor ainda, cara. Queijo e tal. E é nesse clima, com esse humor alto astral que a gente começa mais um episódio de Embrulha Sem Roteiro, diretamente da onde aqui? Dos estúdios da Clepme, essa hub de podcast, de gravações, para que você que tem a sua ideia legal, o seu projeto bacana, venha para cá, tá aparecendo aqui na tela. A Clepme é muito bacana, são grandes parceiros e muitos podcasts prosperam demais. Sabe quem começou aqui? Quem? Eu. Inclusive, vou dizer uma coisa pra você. A gente saindo daqui tá em tudo quanto é rede. YouTube, Facebook, Instagram, tá no Spotify, no Deezer. Então, sigam a gente nas redes sociais. Tanto do Embrulha Sem Roteiro, como no nosso canal de sketches, o Embrulha pra Viagem. E também temos o canal de cortes no YouTube, que também no Instagram aparecem os cortes da nossa entrevista, do nosso papo. E nós também estamos rodando nesse momento com o nosso espetáculo Embrulha ao Vivo. Podemos estar na sua cidade enquanto você assiste esse bate-papo aqui. Então entra lá no nosso Instagram, tá lá no link, na bio, no Linktree. Tem lá nossos ingressos e tal, pra você dar uma olhada. E se a gente não estiver na sua cidade, manda um direct, fala com o produtor local aí, que a gente vai dar um jeito de se apresentar aí. E hoje nós estamos com ele. Cara, eu vou tentar aqui falar tudo que esse cara faz. Ele é humorista, roteirista, apresentador, ator, stand-up e, além de tudo isso, agora também é empresário. Nós estamos aqui diretamente com o Oscar Filho! Pô, muito obrigado. Puxa vida. O cara... Não, Falando assim parece que é um puta cara. Quem faz tudo isso aí não faz nada bem, né, cara? Tem que especializar numa coisa só. é nada. E quer dizer que vocês viajam também? Vocês fazem o quê? Sketch? O que é? Qual é uma apresentação? É um projeto super novo. É? A gente começou a fazer um show, né, com personagens do canal e criamos algumas sketches absolutamente inéditas pra fazer teatro. Caraca, que animal. E a gente tá rodando por aí. Pô, demais, hein, pô. Não, e tá sendo muito legal. Você vai assistir a gente. Quando vai ter em São Paulo? Talvez no final do ano. É mesmo? Animal. Provavelmente a gente vai ter umas 2 apresentações aqui no final. Pô, eu quero mesmo, de verdade. Eu quero ver. Você sabe que a gente vai falar muito aqui de stand-up, mas eu já te assisti em stand-up e no teatro, caros ouvintes. Caraca, você viu aquilo, Eu te entrevistei, aliás. Era uma época que eu fazia o roteiro da Morente Forte, que era assessora de imprensa. Ah, tô ligado. Tô ligado. E aí eu entrevistei todo mundo, a gente fez uma making off faz uns 6, 7 anos. Foi em 2015, 2016. Por aí. Foram Era 2 anos. legal. Pô, eu adorei fazer aquilo lá, adorei. Seu personagem era muito legal, porque ele era sonoplasta de radionovela. Então, ele fazia na Vera, né? O personagem fazia na Vera, assim, os barulhos, os sons da peça, era demais, espetacular. E foi muito louco, porque quando eu assisti com o Grulli, o Alex Grulli, eu adorei o personagem. E ele fazia tão bem que eu falei, cara, eu queria fazer um dia, mas o cara já faz bem, tem, né? E por algum motivo ele não pôde fazer uma montagem, daí o Otávio me chamou pra fazer. E ele falou, cara, queria te chamar pra fazer o Caros Ouvintes. Caraca. E eu falei, pô, e eu só esperando, qual personagem? Quando ele falou, eu falei, cara, não é possível, cara. E eu achei espetacular, adorei Talvez fazer. a identificação que você tenha tido com o personagem dele, eles, quando pensaram em você, pensaram exatamente isso, né? Mesmo sem saber. Assim, pô, é a cara dele e tal. Eu não vi nem porque mudou o elenco algumas vezes, eu não vi. Mudou. Eu vi as 2 versões, uma eu vi convidado lá e depois fui fazer esse trabalho, mas foi muito legal. Cara, como é que foi isso? Porque você começou como ator, certo? Eu também trabalhei numa companhia que você trabalhou, que era a Triptal, do André Garoli. Ô, louco, caramba, antigona, caraca. Você tava no CQC e eles falavam, pô, Oscar Filho fez peça aqui com a gente. Que legal, que e massa, aí que eu falei, cara. pô, Oscar começou como ator, né? Comecei. Então, comecei a fazer teatro com 13 anos de idade. E daí quando eu vim pra São Paulo, eu morava em Atibaia, então eu achava que era teatro e televisão e cinema.
eu tinha uma visão muito curta, né, do que eu poderia alcançar, assim. Então, quando eu vim para São Paulo, eu vim com esse pensamento. Fiz INDAC, né, que é uma escola, que é uma falange do CPT, assim, pelo Maurício, pelo... Nossa, com o Kiko? Kiko Marques? O Kiko, exatamente, Olha, ele fez INDAC também. Cara, a gente, então, todo mundo se conhece muito. Tem uma interligação de trabalho. também fez INDAC. Fez. O Braz também deu aula pra você lá no INDAC? O Braz não deu, cara. É mesmo? Não deu. É que rolou uma história muito louca. Por que vocês riram? Porque ele é muito difícil? Um cara muito difícil? Não, é porque todo mundo já trabalhou com o Braz também. Ah, entendi. E a gente fez Bonitinha Mais Ordinária, eu fiz o Beijo no Asfalto. Nossa, eu fiz Aparecida. A gente se conheceu, esse canal existe. Cara, olha que doido, Por conta cara. de uma peça do Braz. Caraca, cara. Porque a gente se conheceu fazendo peça do Braz. Quer dizer, quase que você tá junto aqui Pois com a gente é. desde o A gente é de começo. uma geração da mesma galera. Eu cheguei um pouco depois, mas também trabalhei com o Braz. O Kiko. O Embrulha nasceu numa peça do Kiko Marques. Ah, caraca, que loucura, gente. Mas Que o foda. Braz, ele é recheado, já a risada é porque o Braz é recheado de histórias, pequenas histórias. Tudo tem uma história com o Braz. Você não contou isso que você não teve aula com ele, você fez assim, ó. Não, eu não tive, você já fez Então a gente já preparou pra saber o que aconteceu. Não, porque é o seguinte, falei Maurício Malciro. Malciro é dono do INDAC, né, o coordenador. Agora não é mais, né? O INDAC fechou. Mudou, na né? Fechou pandemia. e abriu de novo. E abriu de novo agora com o Chico, né? Tava conversando com o Chico esses dias, inclusive. O que aconteceu? O Braz, cara, eu fiz uma peça do Nelson Rodrigues e ele ficou louco pelo que eu fiz. Ele falou, cara, pô, a gente precisa trabalhar junto. E, você tem um negócio, uma energia, é muito Nelson, cara, a gente precisa fazer um negócio. Ele ficou tão empolgado, eu falei, cara, eu vou então. E comecei a falar pra meio mundo, falei, cara, e o Braz, eu não conhecia exatamente, ele era meio que uma lenda. Tá chegando em São Paulo, tinha feito muito pouca coisa. E daí o Malcir meio que, não vai fazer porque você tá estudando ainda. Então eu perdi uma chance muito grande de trabalhar com o Braz e ter deslanchado, mas assim, ter aprendido muito mais coisas. Teria feito o personagem do The Barros e hoje você seria o nosso sócio e ele talvez fosse nosso Imagina, cara, olha só, ia ser uma merda então tá aqui. rico pra caralho vendendo vinho. Olha aí. Não é? Ou eu ia estar vendendo vinho ali, né? E ele ia estar com vocês dois carregando vocês nas costas. Provavelmente. Cheio de dívida, entendeu? Podia ter sido isso. Mas foi isso, cara. Então eu fiquei na quase. Ele chegou a falar: você vai fazer uma peça comigo, vou te chamar, a gente vai conversar. Tava tudo certo já, sabe? E daí depois sumiu, e daí eu fiquei sabendo que o Malcir não queria. Ele queria que eu esperasse um pouco, que eu aprendesse mais. Lapidar o diamante. Exatamente. Não, e o Braz, acho que nessa época que você está falando, não sei se um pouquinho depois, ele estoura com a peça que o Silvio, Perdoa-me por me traíres. Vira um acontecimento em São Paulo, né, desse teatro mais cult, teatro mais alternativo, mas que vira um acontecimento, assim. Exatamente. E aí que ele aparece pro cenário mesmo, né? Já trabalhava pra caralho, Foi mas que ele bem aparece. nessa época. Olha aí. Bem nessa época, olha só. Bom, mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa. E é muito louco, a gente tá falando disso e você, não é que você migrou pro stand-up, você fez parte da galera que, tipo, criou o stand-up no Brasil. Como que surgiu isso? Criou numas, né? Porque tem essa coisa, né? O stand-up já existia e tal. É que assim, o que a gente tinha antes de 2005 era o Zé Vasconcelos, era o Chico Anísio, era o Jô Soares, que eram pessoas que eram... showmans, one man show, que eram os caras que faziam tudo, né? Era personagem, stand-up e tudo mais. A nossa proposta foi fazer stand-up puro. Tanto que o Clube da Comédia surgiu a partir de um grupo que o Rafinha Bastos, o Marcelo Manso e a Marcela Léo faziam, e era um híbrido, né? Eles faziam, o Marcelo fazia personagens, a Marcela e o Rafinha faziam stand-up. Então o Clube da Comédia veio para propor isso, assim. Tanto é que na época muita gente falou, não vai dar certo, isso é um tipo de humor americano, isso não vai dar certo. A gente trabalha aqui com personagem, com a loira, com o português, isso não vai rolar. E rolou muito rápido, mais rápido do que a gente imaginava, assim. Porque as pessoas... Era uma novidade, né? Tava surgindo muita coisa. Mas vocês foram assim. direto pro teatro ou vocês foram pra bar primeiro? Não, a gente foi pra bar. A gente foi lá no Beverly Hills, que era um bar. Então, na época, eu trabalhava no Beverly Hills, eu fazia Verber Diriges com o Mangal. Caraca! E eu lembro que o Marcelo tinha que fazer uma participação lá, e inclusive ele falou, agora a gente vai começar a fazer tô com um projeto novo aí, stand-up. Como é que é, Marcelo? Não, é só você, o microfone, não sei o que. E aí começou essa história aí, né? Que
O Júlio Rocha também chegou a fazer Cara, o tempo, Júlio, não lembro se- eu acho que ele deve ter ido em alguma Mas apresentação. foi tudo num começo muito... O que o Will falou foi muito rápido, né, cara? Tava rolando uma borbulha, tava num estado de aquecimento o negócio mesmo, assim. Tanto que... Por que eu entrei por que comecei a fazer stand-up? Porque eu fazia um grupo chamado Os Cretinos, que era um híbrido também da Terça Insana, que na época também estava bombado. E a Terça Insana, quando saiu para ir pro Avenida, a gente entrou no lugar deles no Next. No Next. Então foi meio que na mesma... Então tinha muita coisa acontecendo. E os Barbichas também surgiram meio que um pouco depois disso. Então tinha muita coisa de humor rolando em São Paulo, assim. Foi uma época muito legal. E muito louco. Agora, só o Wilton falando desse ponto, mas você estava no INDAC. Isso. Né? É. O INDAC, pô, a gente que participa dos processos, todos os processos, né? É um trabalho muito focado ali no ator, né? No Verticalizado. Cara, o que te levou a falar, não, peraí, eu vou fazer uma palhaçada aqui, né? Porque era uma experiência completamente diferente. Quando eu fui fazer o teatro no bar, cara, não tinha nada, né, bicho? Eu sei fazendo ali e o cara tomando cerveja, não sei o quê. É tudo que você não aprende na escola de teatro. O que te levou a isso? Você foi de uma hora para outra, você falou, velho, tô vendo comédia aqui. Putz, Maurício, é muito louco, porque foi um negócio meio por acaso, porque aquilo que eu falei, eu não sabia as possibilidades, né? Eu não sabia que eu podia viver de humor, por exemplo. Eu sempre fui um cara engraçadinho na vida, assim, e o humor me ajudou a focar mais, a não ser esse cara Serginho Malandro o tempo todo, sabe? Sim. O humor me ajudou a ser um cara um pouco mais centrado, assim. Só que eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro fazendo isso. O INDAC era incrível, só que eu não conseguia fazer peça, né? Porque eu estava estudando e o humor foi uma maneira de conseguir ganhar um dinheiro enquanto isso, né? O que aconteceu? A nossa primeira apresentação dos Cretinos, que é esse grupo que eu falei, a gente... O que era esse grupo? Porque eu lembro desse nome. Era você? Era eu, Alex Moreno, o Daniel Warren. Ele já veio aqui, não? Não, mas é um queridão. Mas a gente conhece, amigo. O Daniel Warren, Marcela Shelala. Ah, meu Deus. Maristela. Não, era um baita elenco legal, assim. A Luana fez também, Luana. É que ela não tá mais fazendo, Luana Chiarelli. E a Carla Mercado. E a gente meio que fez porque a gente era amigo. A gente fazia os menestréis, oficina dos menestréis. Sim, do Oswaldo Montenegro? Isso, exatamente. Que pra você andar no escuro, você tinha que fazer assim, exatamente. Mano. Aprende a andar no escuro rapidinho, exatamente, mano. Aí a gente sabe tudo, hein, cara. Agora é o Mart Hall, né, ali. Exatamente. Era o Dias Gomes na época ali. Então a gente fazia junto, né? Na época o Daniel namorava com a Carla, e daí a gente ficava na casa da Carla, a gente morava em Atibaia, eu e o Alex, né? Que tem um amigo, o Alex Moreno, que veio pra São Paulo comigo. Então a gente meio que era uma turma, assim. Vamos fazer uma bobagem? Vamos. E um dia a gente entrou numa sala do INDAC pra falar, a gente vai fazer uma apresentação de humor. Só que a gente pegou uns guarda-chuvas, porque tava chovendo. A gente entrou de guarda-chuva. Então, vai ter uma peça lá no Riviera, sabe? No Riviera. Consolação? Exatamente. Riviera. Antes dele ter fechado e reaberto. Exatamente. E vamos lá, o pessoal, tá bom, vamos. Na primeira apresentação tiveram 100 pessoas. Na primeira já. Caraca. E tipo umas 60 com guarda-chuva. E não tava chovendo. Daí a gente, por que esse guarda-chuva? Não, porque vocês apareceram com guarda-chuva, a gente achou que tinha que ter um guarda-chuva pra vir, sabe? Um negócio louco, assim. Caramba, foram 100 pessoas na primeira? Na primeira, assim. Na segunda, umas 120 e pegou, assim. Foi muito rápido. Então daí eu comecei a entender que eu poderia lidar com o humor junto com o drama, assim, sabe? E era uma coisa interessante, porque quando você lida com duas coisas muito radicalmente opostas, você entende melhor as duas, né? Então eu já saquei muito das duas coisas ali. Foi bem legal essa época, assim. Cara. E foi por acaso. E por um acaso, um dia eu me apresentando, o Rafinha tava na plateia, viu fazendo um negócio que era meio stand-up. Falou, cara, a gente tá montando um grupo de stand-up, vão com a gente. E daí a gente formou o Clube da Comédia. Caraca, então, tudo muito por acaso. Era você, o Rafinho, o Mansfield. Eu, Rafinho Mansfield, a Marcela Leal, o Márcio Ribeiro e o Henrique Pantarotto. O Henrique Pantarotto, ele parou. Ele falou, não quero mais não. Mas aí a gente continuou. A Marcela Leal, depois de um tempo, também migrou para outra área, né? A Marcela, ela tem Escola da Liberdade, se não me engano agora, que fala mais sobre filosofia e tal. E que legal, cara. E assim, o texto é engraçado, né? Stand-up, veio dos Estados Unidos, blá, 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 mas era totalmente uma criação suas ali,
brasileira e, né, ou você tinha um mergulho, falar, não, puta, vou estudar esse cara que faz stand-up pra fazer igual, não tinha nada, né? Não, porque não tinha facilidade que tem hoje, né? Pra você... acesso, né? Você não tinha referência nenhuma, era o Seinfeld, olhe lá, entende? Era muito... A nossa referência era o comecinho do Seinfeld, aquele 1 minuto, ali, né? Aquele, exatamente. 2 minutinhos, você não tinha muito o que... Então, tanto é que a primeira vez que eles me chamaram, eu falei, pô, mas eu não sei fazer isso. Aí o Rafinha falou, meu, ninguém sabe, a gente vai aprender fazendo. Aí, mas a gente... Só que eles já tinham uns textinhos que eles faziam lá no Mondocane, que era esse híbrido que eu falei, né? E eu não tinha nada. E eu falei, cara, e agora? Eu falei, pô, tem um texto que eu conheço aí, porque eu fui fazer um registro na Globo, sabe esses registros? Sim, os registros da Globo que tem caras de stand-up. E eles mandaram... Tem mesmo. Mandaram um texto pra mim que era de um alpinista que subia bastante. Cara, eu sei que texto esse que é muito bom. Você sabe qual que é? Esse texto já apareceu pra mim em alguma coisa de registro de Globo. Então, na época eu esqueci o rapaz que passou o texto pra Zeca mim. Bittencourt? Não, esqueci completamente. Que é um texto de um cara assim, não sei que a pessoa vai subir, não é um negócio Exatamente, assim. É bom Por que pra o cara sobe, chega lá, não tem nada, ele desce, não tem. Isso. E eu falei, eu acho que esse texto, e eu li o texto, eu falei, meu, isso é stand-up. Faz isso. Falei, pô, mas não é meu. Não interessa. Pra você pegar o corpo... Onde vai? Então, a essência do stand-up, que é você começar falando de você, no meu caso não foi. Que era justamente pra eu começar a entender como é que era. Pra você que estudava atuação, já era uma primeira referência. Porque quando a gente estuda atuação, a gente não tem essa coisa da escrita, né? A gente Não, primeiro pega um texto de alguém, então já tinha essa facilidade pra você, né? Isso, Não te colocaram, tipo assim, ó, você tem que criar alguma coisa, subir no palco e fazer, né? Foi Sim, bom isso. sim. E nesse dia da Globo tava a Renata Medeiros. A Renata. Eu só não lembro o nome do outro produtor que tava. Inclusive agradeço a Renata por conta desse texto. Era o Léo, não era o Léo? Hã? Tinha o Léo também que fazia lá. Eu falei o Zeca Léo, é ele. Caraca, cara, é isso. E tá, beleza. Aí eu fiz 2 apresentações com esse texto. O Rafinha, na época, que era o cara da página do Rafinha, ele gravou e soltou na internet pra divulgar. Era naquela época que você tinha que baixar o vídeo ainda. Então. Sim. Aí eu recebo um texto do Márcio Smelling acabando comigo. O negócio é o seguinte, esse texto é meu, esse texto é do Nós na Fita, sou eu e o Leandro Hassum que a gente faz. Nossa, do Márcio Smerling. Eu acho que alguém me falou que era do Hassum quando eu li. Caramba. É porque era o Hassum que fazia. O texto era do Márcio Smelling, mas aí o Hassum fazia. Nossa. Acabando comigo. E daí eu mandei um e-mail gigantesco, falei, cara, deixa eu falar uma coisa, ó. Não é que eu não sou ninguém, eu tô começando agora, mas calma, eu tenho alguma ética aqui. Aí contei toda a história pra ele, foi isso e tá acontecendo isso. Então assim, não tô ganhando dinheiro e você pode perguntar, porque eu perguntei pra todo mundo, perguntei pro Bruno Mota, perguntei pro Marcelo Manso, se alguém sabia e ninguém sabia. Perguntei pra Renata na época, ninguém sabia de quem era. O Márcio descobriu que ninguém assistiu Nós na Fita. Aqui em São Paulo, mas ele Mentira, fala... porque eles fazia bombam mó sucesso. Não, mas ele falou isso no e-mail, ele falou... Porque eu falei para ele, inclusive eu tava procurando para poder comprar, para ter o direito de fazer. Falou, agradeço e tudo mais, mas eu quero ir para São Paulo com esse texto, com essa peça, com Nós na Fita, que ainda não tinha ido, e eu queria que fosse inédito. Então, se você, por favor, puder parar, ou a gente vai ter que resolver isso no judiciário. Eu falei, acho que é melhor eu parar, então. Aí, anos depois, a gente se encontrou e falou, pô, desculpa, cara, é que, pô, tem tanta gente que copia texto nosso, a gente não sabe como agir e tal. E daí um dia conversando com o Fernando Caruso, contando com essa história, falou, foi eu que te fudi. Foi eu que contei pra ele. Falei, porra, cara. Mas aí você parou de... Aí você sentou e falou, vou ter que seguir um texto. Não, quando rolou isso, e foi bom até, porque daí eu já entendi que é isso, né? Que eu tinha que fazer uma coisa autoral mesmo. E era à vontade. E realmente, só tava fazendo aquilo pra poder encorpar e entender como era estar em cena sem fazer um texto de stand-up, um texto teatral, né? Então foi rápido, eu fiz, 3 apresentações com esse texto aí. Mas funcionava muito bem. Parabéns, E depois você começou a fazer sua autoria. Aí começou a rolar uma colaboração, né? A gente sentava junto, a gente saía, tomava café e ficava dando ideia e trocando, levava ideia e melhorava. Então foi bem legal, foi uma aula de roteiro naquela época, assim. Legal. A gente pra gente mesmo. Apesar assim. de ser um trabalho solo ali, cada um vai com a sua piada, mas você tinha um trabalho colaborativo de criação. Total. Que eu acredito que hoje deve ser cada vez mais difícil isso acontecer no stand-up. Não, hoje é impossível, hoje é muito difícil. A não ser. É uma loucura, né, cara? O máximo que acontece é algum colega aí ou amigo ir e falar, pô, aquele texto que você fala, se você falar isso. Mas é uma coisa ou outra, assim. Agora mudar mesmo, pegar o cerne do texto. Mas é porque é uma difícil. época que vocês ficavam trabalhando no mesmo texto, lapidando ele muito tempo, né? Hoje eu percebo
o que acontece com a gente no Embrulha, a internet, como você tem que criar conteúdo, ela faz a gente ter que criar o tempo inteiro. E você criou e despacha, né? Claro que vocês devem ter, igual a gente tem agora, você tem ali a peça que a gente vai fazer, tem o texto, mas eu percebo muita gente tendo que criar toda hora piada nova pra gerar conteúdo, pra postar, pra se divulgar, para as pessoas saberem, né? Como que vocês lidam com isso? Porque assim, a gente quer... Como é que... Porque, pô, a gente... Depressão. Porque a gente que é de teatro, a gente aprende que a gente tem que ficar fazendo aquilo pra elaborar e burilar e blá, até chegar numa excelência, né? E trabalhar pra internet, eu acho que é um pouco como o stand-up também, porque você tem que, né, dar muito, lidar muito. Vocês ficam... Isso tensiona você? Tensiona. Mas eu acho que assim, tensiona e te faz criar, né? Uhum. Porque assim, a gente tem que mandar... já teve épocas que eram um inédito de cada um por semana. Hoje são 2, né? Não 2 de cada um, mas hoje eu faço... 2 entram por semana. Eu faço 2 semanas, tem um buraco de uma. 2 semanas, então a gente anda com uma frente, né? O Larran deve estar com uma frente de meio episódio, eu tô com 8. Eu deixo lá. Eu tô beirando fazer um episódio ao vivo. É que você tá fazendo uma série, né? Isso te consome. Cara, agora tu parou, mas eu Até sempre... quando ele tá desempregado. Até quando ele tá sem nada... Existe alguma coisa em mim que só funciona quando tá faltando 35 minutos pra entrar no ar. Ele trabalha, ele é quase... Sabe aquele negócio da Rede Globo? Então, cada um tem o seu sistema. Mas eu tô brincando. Ele tem episódio até o ano que vem. Só que não. Só que eu, das 5, eu já tenho insônia. Nossa, tem que fazer frente. Então, esse realmente é um fantasma que existe. E do burilar mesmo, né? Depois que você vê uma cena no ar que você fala, ele podia ter cortado aqui, podia ter cortado tem uma coisa do desapego, porque assim, a gente, sei lá, essa semana coincidentemente, eu e o Barros vamos gravar. O Barros já mandou as cenas dele, eu ainda não mandei as minhas, tô escrevendo. Cara, tem 2 dias que tá todo mundo... Vocês se chamam pelo sobrenome, né? Não, o Will não. É tipo americano, né? O Scott, McLean. Mas o meu, você sabe por que me chama de Barros? Também por causa do Braz. Olha que coisa louca, eu só vou voltar rapidinho, porque o entrevistado hoje é você. Mas legal saber. Eu entrei lá, tinha o Maurício Marques, que agora chama Kiko Marques, mas era o Maurício Marques. Daí eu entrei lá, como é que você chama? Maurício, mano. Ninguém me chamava de Maurício. Daí falou assim, é Barros. E era Maurício Barros. Daí o Braz falou assim, ô De Barros, chega aí. Ficou todo mundo chamado de De Barros. Daí tinha uns que falavam assim, ô De, vem cá. Eu falei, cara, não tem... Eu falei, então deixa. Que a gente não chama de De Barros, mas ficou De Barros muito tempo. E não tem D, assim. Mas era só isso. E aí, só finalizando, essa parte de criar é isso que o Will falou. A gente tem que fazer e desapegar, cara. Não, e a gente já falou isso algumas vezes, muito menos exigente com a gente... lá 7 anos atrás, botava um texto na roda, a gente tem que ter uma aprovação de pelo menos uma maioria dos 3. Voltava texto e não aprovava e gongava. A velocidade da internet hoje... A gente cena que a gente falava, essa cena não é tão engraçada. A gente tinha um nível... Porque na verdade é o seguinte, quando a gente começou em 2016, o Porta tava bombando. Então se tinha um lado nosso que a gente olhava e falava, todo mundo usou muita referência, falou, cara, vamos fazer isso. Mas tinha um lado que falava, e a chance de ser um mico? Porque a régua dos caras era... Então a gente tinha um grau de exigência em tudo, na captação, na edição e no roteiro, tinha que ser tiro. E se tinha alguma cena que parecia alguma que o Porta já fez, a gente falava, a gente tem que ser mais original. Hoje, 8 anos se passaram, as pessoas postam 15 vídeos por dia na internet, cada perfil. Cara, é impossível você ser 100% original. Então a gente às vezes fala, cara, só muda isso aqui porque a gente mesmo em 2017 fez uma cena assim. Então eu vou trazer pra cá e tal. Acho que a única coisa que a gente se pega muito é se tem alguma coisa que fere um pouco, tipo assim, eu não acho legal a gente fazer essa piada nesse momento disso. Acho que é uma coisa, mas de resto, até você fala, cara, hoje em dia assim, não é o meu tipo de humor. Já virou isso. Mas, tem isso. Entre a gente tem uma comunicação grande, mas assim, tem coisas que não é tanto o meu humor, e é mais o humor dele. A gente entende, porque agora a gente tem essa liberdade também de quem escreve e dirige, e já às vezes monta o elenco, porque a gente não tá podendo filmar. Então assim, e a gente vê que o canal anda e ele já tem uma cara. Ele tem a cara dos 3, mesmo não tendo diferenças entre a gente. Então a gente teve que sair um pouco dessa cara de teatro, que a gente elabora mais. A gente sofreu muito mais para fazer a peça. Para fazer a peça a gente sofreu mais, porque aí os 3 dando a cara juntos. E aí a gente lembrou um pouco esse começo, né? Porque no começo a gente não tinha se organizado ainda. A gente se estressou até um pouco, foi difícil. Muito cacique na mesma achar. função. Eu imagino, os 3 porque... dirigindo, os 3 produzindo. Porque a parte boa é ter muito talento.
A parte ruim é ter muito talento também. Isso! Fica, as duas coisas são... ter Muita virtude, né? Todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo quer fazer tudo. Não, e tem muito gosto, que é gosto pessoal, Sim. né? Às vezes você mistura o seu gosto pessoal do que vai ser o humor pro público, né? Então esse é um problema. Agora, no stand-up, a galera também tá sofrendo muito com isso. Eu não sei nem como você tá fazendo, porque assim, quem tem conteúdo semanal, o cara tem um show e o cara tem conteúdo semanal, ele não pode pôr coisa do show dele. Então, inevitavelmente, ele vai ter que... Ou ele vai cair no improviso, né? Ou ele vai ter que ter uma piadinha para cada semana para ele fazer daquilo um rios para divulgar o show. Não é muito doido isso, cara? Eu tento não ser refém disso aí, porque isso pra mim é uma coisa bem séria, assim, justamente por isso. Todo mundo tendo burnout, caramba. E assim, a gente lida com criatividade. É um negócio foda você fazer isso sem... E nem é a prostituição aquela velha que a gente falava, sabe? É a coisa de você ter que fazer pra alimentar. E você alimenta uma rede que não tem regra, cara. Muda a cada 2 semanas. Então assim, eu tô tentando não ser refém disso. Eu tento no meu jeito, no meu tempo, pra não ficar maluco. Porque senão você tem que virar um cara absolutamente obsessivo, que tem que criar... Sabe? Uma coisa é você trabalhar, né? Não querendo comparar o nosso trabalho e achar que... Né, a pessoa entra, pega não sei quantos ônibus, às 8 horas da manhã, às 6. Mas o trabalho mecânico, ele é mais tranquilo, entre aspas, do que o criativo. Porque o criativo entra nessa seara de... Cara, e se já falaram, e se já fizeram, e se eu tô copiando alguém? Porque essa exposição acho que é maior no sentido, né? As pessoas, se você faz uma piada parecida, principalmente no stand-up, nossa, o nego vem falar, você tá copiando e não pode, é absurdo. Então, assim, pra não virar e ter um monte de... artista surtando por aí, né? E acho um problema isso, acho um grande problema. Porque a gente, há um tempo, era um catalisador das emoções das outras pessoas e a gente está começando a precisar de catalisadores para resolver os nossos problemas, justamente por essa demanda que aparece, que a gente não aguenta mais, né? Também. Tem uma parte, tudo bem, vamos trabalhar, mas, cara, tá virando um negócio absurdo, assim. Mas tem uma coisa curiosa, né? Que é isso, tipo, provavelmente você já teve texto seu que você ficou em cartaz com ele, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos. E aí você ia lá, você pegava ele no papel de quando você estreou e o que ele se transformou, você falava, caralho, olha quantas camadas eu tô achando, né? Total. E isso que eu acho que às vezes falta tempo de maturar, às vezes, nessa coisa expressa, que é isso, tem a ideia. E às vezes é uma ideia muito boa. Cara, quantas vezes eu já falei, cara, tive uma ideia, isso aqui seria um puta argumento de um filme, mas eu vou resolver em 3 minutos fazer uma sketch, sabe? Tudo bem, lá na frente um dia pode ser um filme. Mas é isso, porque como você tem que fazer, fica tudo na página 1. Exatamente. Fica na página 1. Exatamente. E assim, eu acho até que tem uma coisa, eu vendo no stand-up, percebo que tem muita gente que se vira muito bem interagindo com o público. Os caras têm umas tiradas muito boas. Isso é um puta conteúdo, porque aquilo só vai acontecer naquele momento. Exatamente. Então ele posta e tal. Mas eu percebo que, em compensação, às vezes esse cara não tem um texto ali de 1 hora tão bom quanto o outro cara que não é a dele ficar interagindo com o público. Mas ele tem um texto com uma curva boa pra caralho, né? Bem trabalhado e tal. E é o que você falou, você fica refém, né? Então às vezes o cara, eu não vou deixar de fazer o que eu gosto ou aonde é a minha área, porque eu preciso, porque o algoritmo, e você falou tudo. Daqui 2 semanas o algoritmo vai lá muda tudo. E daí você tem que apagar e repostar e refazer pra ver se vai. Não é um jogo limpo das redes sociais, né? Você não sabe o quanto é. Como que é, você tem que ficar pagando, você tem que ficar patrocinando, e é um inferno isso. Acho que pra parte criativa isso detona, e é o que eu acho que tá acontecendo, assim. Justamente por isso. As ideias, de alguma forma, elas já... É como se todas as ideias estivessem meio que na mesa já, sabe? Nada do que você vê, o que você faz, soa original. É tudo meio homogêneo, é uma parada meio... Você vê isso na música, em cinema, no stand-up, meio que em tudo. É tudo meio... Não sei se vocês concordam, mas... Concordo plenamente, né? Porque... E daí não tem agora, uma coisa que fala, caramba! Mas você sabe que não o dá tá nem tempo, acontecendo? né? Às vezes eu tenho uma ideia de um roteiro, que no nosso caso tem essa elaboração de câmera, ilumina, não sei o quê. Eu tô pegando isso, eu já abri meu Instagram, o cara já fez. Tipo matemática de Olimpíada, o cara já fez no sofá da casa dele e ele criou um negócio tão criativo quanto que não é nem... Só que ele já resolveu com o celular e editou ali toscamente. E não estou desvalorizando, estou dizendo, a ideia tá fácil de ser processada e você vira um louco de humoristas neuróticos. E tem uma questão que é tudo muito globalizado agora, né? Então é tudo muito rápido mesmo, né? Tudo é muito rápido. Eu estava falando uma coisa que eu comecei a observar, e eu sou do interior, né?
E antes, quando você ia pro interior, você carregava o sotaque, né? O sotaque é carregado, então é acentuado. Ainda era acentuado, mas hoje não mais. Hoje não mais. Então hoje quando eu pego um jovem interiorano e um jovem, eu coloco junto com um jovem, vamos dizer, o cara que é de Nova York, você coloca os dois caras ali do lado, você não sabe mais quem é quem. Porque todo mundo hoje todo mundo é a mesma coisa. E eu tô falando pelo lado da personalidade, né? Total. Porque era tão legal, né? Que tinha uma personalidade aqui, outra personalidade aqui, outra personalidade aqui. Hoje unificou tudo. Então eu acho que isso também tem alguma coisa a ver. Ao mesmo Total, tempo, eu acho total. que isso quebra a barreira, talvez, de tipo... É quase que um pouco a música do John Lennon, Imagine. Se todo mundo pensasse igual, mas ao mesmo tempo concordo com você. Mas você perde também, às vezes, coisas que aquela cultura trouxe, daquela região e tudo mais e tal. E no nosso caso, do nosso trabalho, eu sinto assim, pô, a internet, legal, democratizou pra caramba. Eu sempre falo que a história do Rock Balboa não existe mais. Ele não precisa mais ficar batendo na porta de alguém. Ele pode, talvez, tudo bem, né? Desculpa, né? Mas graças a Deus, né, cara? Isso. Não existe mais, né? Mas ao Pelo mesmo amor de tempo... Deus. Senão a gente não estava Não aqui. estaríamos aqui. é. Exato. Porém, é o seguinte, ao mesmo tempo, não estaremos aqui. Mas agora, a coisa está avançando, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular, é inteligência artificial e tal. É isso, a gente não sabe mais para onde isso está indo. É muito conteúdo. Outro dia eu falei para alguém, não existe mais, essa nova geração deve saber o que a gente viveu. E tudo bem, isso é uma coisa positiva, mas tipo, quantas vezes você viu, tipo, o filme do Máscara? Cara, porque hoje em dia você não consegue nem gabaritar todas as séries que estão lançando. É impossível, filmes, né? é impossível. E isso é uma coisa boa e ao mesmo tempo é muita coisa. Então você vê às vezes séries que não conseguem renovar. Você fica numa loteria, o cara vai lá, faz a série, ela bombou. Mas aí você vai lá no catálogo full, você vê uma série que é animal e fala, mas não foi divulgada, ninguém viu. Né? Porque tem muita gente produzindo e essa é a parte boa e ao mesmo tempo é a parte ruim. Eu fico me perguntando se tem uma parte boa de verdade, sabia? Não sei se eu quero ser fatalista demais, mas é porque é uma coisa que eu ouvia muito quando eu comecei a fazer, que era, não, agora tem uma lei que obriga o mercado nacional a fazer... Daí todo mundo, eu lembro que os atores ficam, agora a gente vai trabalhar na televisão. E a gente está vivendo agora os mesmos problemas que a gente vivia naquela época, que é uma turminha só. É só a mesma turma. Isso é verdade. E você fala, cara... E é isso, daí você faz uma série que todo mundo acha que vai bombar e a série morre e ninguém sabe direito por quê, sabe? Eu tive agora uma experiência, a gente fez Marcelo Marmelo Martelo. Pô, que legal, direção do Tom Burger, não é? Isso, exatamente. E do Weisman também, do Weisman. Meu primeiro livrinho que eu ganhei, justamente, eu chamo Marcelo. Então, e daí assim, eu lembro que ele estava explicando o quão difícil foi fazer isso. Porque a Ruth Rocha não liberou nunca os direitos, ficou 6 ou 7 anos na luta para conseguiu, produziu, fez, ficou bonito pra caramba, um elenco legal, acabou. É isso, não vai ter uma segunda. Então você fala, cara, mas meu Deus, e foi bem, as pessoas gostaram, e aí? Então assim, ao mesmo tempo que a demanda é muito grande, ao mesmo tempo as pessoas não estão vendo. Parece a sensação. É muita, mas até que o recuo dos streamings foi meio por isso. Eles testaram um monte de coisa, só que é isso, é tanta coisa que você não teve. O público não absorveu tudo isso. Tem uma coisa que eu ainda vou mais longe. E o cinema nacional, mano. Total. Que você passa um tempo, faz o filme, aí os caras passam, vai lá, edita, finaliza, pô, vai estrear onde? Lá não sei aonde, meio-dia, na estreia até é numa sala de cinema. Uma sala de cinema legal, vai estrear tal. Eu falei, nossa, que legal, estreia, daí fala assim, tá, eu não fui na estreia do meu filme, tá passando aonde? Agora é lá no cine, não sei o que você vai lá. Uma sala. Lá 2 horas pra você chegar no lugar, sábado, meio-dia. Aí dá um mês, fala assim, gente, e aí o filme? Não foi bem, né, cara? Porra, os caras colocam numa sala de cinema no sábado, meio-dia. O filme da Barbie em todos os cinemas. Cara, não tem como. Mas eu acho, pegando o comportamento do ser humano, historicamente, eu acho que a gente tá vivendo um boom. Essa década do todo mundo é criador de conteúdo e tal. Eu acho que daqui a pouco as pessoas
vão começar assim, já falam que a geração nova, ela já acha Instagram coisa de tiozão. Cringe. Eles são mais low profile, eles têm... Claro, eles vão se aproveitar da tecnologia assim, mas eu acho que esse consumo excessivo de qualquer pessoa... Gente, tem gente que é famoso porque faz stories o dia inteiro, o cara não cria conteúdo, ele só se expõe, é diferente de criar. Total. E eu acho que isso, talvez uma hora, a sociedade vai cansar disso, e eu acho que vai ficar o que tiver que ficar. Mas concordo, até lá é muita gente tomando porrada, porque vai mudando, e eu acho que... Não, e todo mundo virou um potencial produtor de conteúdo. Isso é um inferno, na verdade. Isso é um inferno, porque assim, a pessoa não vai mais com uma coisa de vou ser espectador. Tem os papéis, né? Espectador e o artista. Vou ser espectador. Não, a pessoa vai com a expectativa de criar um conteúdo. Como? Tô apresentando lá no show. O cara, como tem um celular, eu começo a falar com ele, o amigo dele já pega o celular e já começa a filmar. Porque aquilo pode virar alguma coisa que pode colocar no Instagram só uma e coisa viralizar. no palco. Você tá no palco e exatamente. ele tá filmando Isso, pra criar conteúdo. interage com o cara. Isso. Você trabalha com o quê, amigo? Isso. Não expliquei direito, né? Tô fazendo um show ali, começam a improvisar. Aí alguém, ou ele mesmo, já aconteceu isso, eu tava falando, o cara pega o celular e começa a me filmar. Assim. Porque na cabeça dele, puta, o cara tá falando comigo e se eu colocar no Instagram pode ser que vire. Então assim, não é mais passivo, né? E eu acho que tem que haver meio que um limite mesmo, porque senão todo mundo vira tudo e nada acontece. Cara, sabe um lugar que eu percebo isso e que eu acho muito curioso e que na dúvida tá todo mundo dando valor, que é crítico de teatro ou de cinema. Assim, às vezes você fala assim, você é a crítica. Aí você vai ver, é um moleque de 19 anos que tem um sitezinho, sei lá, ele não é um crítico, assim, eu não tô nem tirando o valor dele, mas assim... Entendo. E o mais maluco, eu fiz um filme com a Ingrid e com a Tatá, eu fiz uma participação no filme, e eu fui lá, e assim, você tá lá no tapete vermelho, toda a imprensa, e na dúvida, até elas que estão num patamar... estão conversando com o moleque, e não estou tirando o valor desse moleque. Total. Mas eu acho que porque elas mesmas não sabem assim, eu não sei se isso aqui é grande, se tem 1 milhão, 6 milhões, se é só um molequinho que eu estou falando assim, cara, por que eu vou dar atenção para esse cara? Mas na verdade ele tem 6 milhões. Então é uma maluquice, porque assim, e não, de novo, pode ser que ele tenha muito mais valor do que um coroão de 50 que está há anos no mercado. Mas talvez não, talvez seja só uma pessoa que não tem conhecimento. Provavelmente não. Provavelmente não. Eu fiz um filme ano passado, eu não vou falar porque assim, ao mesmo tempo que ele fez muito sucesso, ele teve muita crítica. E, cara, teve uns caras que fizeram esse react. Meu, teve um cara, eu juro por Deus, eu falei, esse cara não tem dó das pessoas. Ele virava pra alguém e falava, esse cara, se ele fosse balconista da droga raia, ele seria demitido, ele não sabe falar. Ele falava isso. Cara, juro por Deus, eu falo uma boa. O meu, ele pulou, eu dei graças a Deus. Mas assim, eu já tava esperando, ele pulou minha cena, eu tinha uma cena só. Mas, cara, ele acabou tanto com o filme. O filme tem suas falhas, tem, mas eu pensava nisso, tipo assim, cara, olha o que a internet criou. É um cara que, como ele fica preso no mundinho dele, no quarto dele, ele quer que se foda. Porque, desculpa, se você é um cara que estudou isso, você conhece, você circula, você pode achar uma merda. Você fala, eu não vou acabar com a vida desse cara. Sim. A falta de compromisso com o próximo, tipo assim, aquele cara, você pode não ter gostado do trabalho dele, mas ele tá trabalhando, velho. Porra, critica um cara que foi preso porque é um golpista, porque é um criminoso. Agora, um cara que tá trabalhando, você vai tratar ele que nem um lixo. Então, eu acho que a internet, essas novas... E como ele não tem nenhum comprometimento profissional, porque assim, um crítico, às vezes, ele vai cruzar essas pessoas em outras rodas. Esse cara é isso, que você fala, ele tá lá na casa dele, comendo uma pipoca e... Eu vejo comentário, assim, a liberdade que as pessoas têm. Cara, comentário de internet, não precisa ser de postagem nossa, porque eu acho que a gente ainda escolheu se expor ali, então vai vir tudo. Agora, sei lá, Olimpíada. Cara, saiu que alguém ganhou a medalha de prata. Mano, você vai ler a cada 10 comentários, 8 estão fazendo algum comentário muito maldoso sobre o cara que ganhou a medalha. E assim, sem medo nenhum de magoar, né? Esses fantasminhas, esses demôniozinhos que a internet tirou do armário, que eu acho que são o que dá um probleminha, assim. Mas essa necessidade mesmo de produzir conteúdo, cara. Não interessa. Boxeador é homem. Foda-se, não quero saber, isso engaja e vamos aí. E o cara pensa, ele fala, será que é? Foda-se, engaja. E se não engajar, ele apaga e não tem um compromisso, tá? Tipo, ele só quer alimentar o algoritmo ali. Se tem gente xingando, é bom pra ele, porque a gente comentando e respondendo a enquete, é isso aí. Oscar, e só, assim, mudando de assunto, mas dentro do mesmo assunto, porque foi numa época diferente, né? Mas porque assim, você estava no stand-up
E foi muito rápido a sua entrada no CQC, os caras foram te assistir ali, porque hoje também já é muito louco, né? Porque muito provavelmente foram te assistir no teatro, viram e chamaram pro CQC. Como que foi essa transição aí? Então, eu tava no Clube da Comédia, daí um dia chega o produtor do Clube da Comédia e falou assim, cara, tem um paraguaio aí querendo falar, se dependesse dele, eu não tinha entrado, não sei o quê. Paraguaio aí falando um programa de televisão e tal. E o cara, e daí era fazer um teste, eu fiz 4 testes pra entrar no CQC. E que quando eu comecei a fazer, o diretor, o Diego Barredo, ele falou que a partir dali, toda vez que ele fosse fazer algum casting pro programa, que eles queriam fazer no mundo inteiro, ele ia procurar gente no stand-up. Porque o pensamento é muito rápido, a piada tem que ser muito curta, e isso é muito televisivo, né? Então acho que foi por isso que a base do CQC ali era de humorista de stand-up. E já fazia um tempo que você tinha começado essa história com o Rafinha? Em 2005 eu comecei a fazer stand-up, em 2008 foi o CQC. Foi 2005. Porque na Nossa, verdade... então foi bem 3 anos, rápido. Bem O grupo rápido. de vocês foi você, o Rafinha e o Foi Isso, todo mundo. Sim, Por isso que eu falei assim, nossa, foi um cara um dia lá, viu o show dos 3, no mesmo dia, no mesmo lugar. Falou, porra, Esse vamos teste lá. aí eu fiz. Mais ou menos isso. Mas você fez? Eu fiz teste. mas Ah, não posso- você fez? não saí da primeira São fase. Paulo inteira fez, né? Ah, você fez teste? Você 4 testes. falou numa entrevista Não, 4 testes, mas era teste de humor. É que foram várias frentes, assim, né? Teve isso aí, do Diego me veio, me chamou a fazer o teste. Tiveram várias frentes. Uma delas eu fiz numa produtora X. Eles não falaram o que era, só falaram que era pra Band e não falaram o que era. Vocês têm que entrevistar e fazer umas piadas, é isso. Aí um outro teste foi também já era um pouco mais direcionado, assim. Eu tinha que criar um texto e me apresentar pra câmera como se eu estivesse perguntando pra alguém. E é como se fosse uma espécie de jornal, sabe? Então tinha que pegar umas notícias e fazer. E aí os outros 2 testes foi direto com o CQC já. Aí já foram... E foi uma época interessante porque eu fiz esses testes e daí puta, eu vou esquecer o nome dele, gente. O diretor artístico da MTV na época, esqueci o nome dele. Pô. Zico Góes? Zico Góes. O Zico me chamou pra conversar, porque eu tinha feito uns negócios, umas coisinhas pra MTV. Ele falou, cara, isso que você fez aqui foi um sucesso. Quero que você trabalhe aqui com a gente. Tipo, te dou o que você quiser. Você pode ser um programa de 2 horas ou um programa de 15 minutos. Caraca, velho. E logo depois entrou a Dinei pra fazer o 15 minutos. Ele que tava procurando um formato específico, assim. Aí, você topa? Sobrou só 1h45 daquelas 2 que eu te falei. Aí eu falei pra ele, cara, tem tal, assim. Ele falou, você tá falando do CQC? Eu falei, eu acho que não lembrava, né? Caraca, Cara, velho. se é a 4 cabeças, vai. Eu não deveria estar falando isso pra você. É mesmo? Eu sou diretor artístico dessa porra. Eu tô indo contra a empresa, mas vá. Se você tiver entre a gente e eles, vá pra lá. Eu falei, não, eu nem Olha sei que se- legal que não, ele ele foi muito foda. Ele foi muito foda. Até então eu ia pra MTV. Puta, mas que legal, não, porque na verdade, então não foi porque assim, fez o teste, mas não foi nem por causa, foi por causa do stand-up, que vocês estavam todos lá, mas foi porque todos passaram muito bem nesse teste, né? Eu não sabia que você tinha feito. Não, eu né? só fiz uma fase. Quem me chamou, se eu não me engano, foi a Cissa Castelo, que era a produtora de Angela. E eu falei, cara, não tem muito a ver com isso. Porque ela falou que era alguma coisa de jornal, humor. Ela me explicou um pouco. Falei, cara, não é muito a minha cara, mas eu vou. Eu fiz um teste tipo o teste do Rassum, do texto do Rassum. O primeiro teste meu foi, eu lembro que era um humor assim, quase um stand-up. Mas não era a minha praia, eu nunca tinha feito isso. E virou Mas- uma coisa. E pra você ficou quantos anos lá? Fiquei 7. Você ficou o tempo inteiro ou não? O programa teve 8 anos, eu fiquei 7. Foi até 2015, né? Eu saí na fase boa. Você pegou a fase do Dan Stubach ou não? Não, ele tava. Eu tinha saído e ele entrou. Porque eu saí junto. Saiu eu, o Taz, o Felipe Andreoli, o Guga Noblat, o Ronald Rios e a Nath Graciano, se não me engano. E daí saiu o Taz e ele entrou no lugar do Taz. Se ainda tem reflexos, porque, cara, as pessoas te associam pra caralho. né? Total. Mas só uma coisa que eu ia falar que eu esqueci é que assim, a gente fez o teste, mas eu terminei meus 2 testes. Aí o Diego me chamou pra fazer e só faltava. O Taz tinha acabado de entrar, eu fui o último a entrar. Ele falou, como você foi nos testes? Como que você acha? Eu falei, eu não fui tudo que eu acho que eu poderia ser. Ele falou, de todos os piores, você foi o melhor. Foi isso que eu ouvi, cara. O quê? Todos os piores, você foi o melhor. Falei, meu Deus, os seus testes foram muito ruins. Assim, cara.
Quem falou isso? O Diego Barredo, o diretor. Que te viu na peça. Exatamente, é. Aí ele pensou assim, cara, ele tá tenso por causa do trash, porque na peça ele é bom, foi isso que te garantiu. Não sei. Ele falou que foi... Mas ele foi sincero? Foi sincero. Pô, é isso tudo bem que Ele você falou, eu tenho um feeling, eu só vou manter porque eu tenho um feeling que vai dar certo. Porque os seus testes foram muito ruins. Mas também, assim, Ah, muito bom, cara. um teste... Mas dos piores, você foi o melhor, bicho. Acabou, mas velho. porra, ó a moral que eu entro, caramba. Ele foi melhor que você, dos piores. Eu não fiz um teste. Lahana Eu não entrou, passei nenhuma fase. Ele fez 4 fases, eu fiz uma. Eu tive Pode chance. dar uma pros piores, fácil. Workshop. Ó como eu entro, né? Você já entrou primeiro Não, ano, você falou, mesmo, velho, não vou durar 6 Mas depois meses. você ganhou moral com ele ou não? Não, depois sim, mas é que eu fiz 2 testes ruins mesmo, porque assim, um era um evento com celebridades que não tinha ninguém praticamente, o cara mais conhecido era o Xuxa da natação, era o cara mais conhecido, e não tinha gente, não tinha material, não tinha... Eu não tô desdenhando a festa, é que não tinha elemento pra trabalhar com, né, com... E outro era um evento com o José Serra, ou seja, eu fiz um com celebridades e outro com político. O programa era dividido nisso, né? É. Só que ele tava com um dia na Casa das Rosas com 10 seguranças, eu não consegui chegar perto dele. A entrevista... Mas isso era um teste? Era um teste. É, que já era, tipo, outras etapas, né? Tinha que testar os caras na rua, né? É. O que eles iam fazer. Então não tinha não tinha nada da Band, era só um microfone, um câmera. Então o Zé Serra mesmo não sabia quem era a gente, não queria deixar perto, não chegar Puta, perto. tinha isso, porque depois, no programa você chegava com a chancela da Aí, Band. exatamente. Isso. O cara falava, não, peraí. Tinha uns Nossa. caras que adoravam lá em Brasília, falavam, vou aparecer na Band, eu vou dar uma nesse Total, cara aqui. total. Então ele vinha. É, aham. Mas realmente pra vocês. Então assim, foi uma merda, era pra eu não estar lá também. E Tô falando, é tudo por acaso que acontece. As coisas, Cara, né? que legal. que Nossa, mas eu história posso falar, eu vendo, assim, eu não sei como é que era pra você, aquele o Vitor, porque assim, eu me conheço, eu sou cara de pau, mas o nível de tensão que eu teria pra esse tipo de dinâmica do CQC, te dava esse frio na barriga nos lugares ou não? Então, era infernal o tempo inteiro, porque você tá lidando com um inusitado total, assim. Tinha que render, né? Tinha, Mas, exatamente. Oscar, mas chegou um momento, mas eu acho que chegou um momento que o Will falou uma coisa certa. Se eu sou político, meu irmão, eu quero ser entrevistado pelo CQC. Não, mas Sendo pros caras me zoar ou não. Então acho que chegou um momento pra vocês que vocês já estavam ali a bola da vez, né, velho? Você pegava o microfone e já vinha os caras grudar, né, não? É que tem etapas, assim, né? A primeira é isso, a primeira é você conseguir virar isso, né? Essa que foi a pior, eu acho. Aí tem um segundo momento que é os caras querem aparecer. A terceira é quando você precisa começar a mostrar trabalho mesmo. Ou seja, você tem que estar inteirado no que você está falando. Não é que você simplesmente vai entrevistar o cara para sacanear o cara. Você tem que estar inteirado do que está acontecendo, se ele está aprovando algum projeto ou não. Você tem que saber bem quem era o cara. E às vezes você ia num evento, que uma coisa é você num evento de celebridades, né? Tem uma assessoria que te manda. Olha, Nossa. vai tá Hebe, vai tá... Aí você monta piadas pra Hebe, pro Faustão, sei lá quem. Agora, num evento de política, às vezes o cara nem vai. E às vezes aparecem uns caras que são foda e você nem sabe. Então era um trabalho do repórter com o produtor ali de falar em 10 segundos qual que ia ser a pergunta, entende? E tinha que ser repórter inteligente, né? Porque você tinha que estar inteirado de política. Tinha que É, estar porque tem inteirado de tudo. pra sacanagem ficar boa da piada, tem que ter algum embasamento. Senão você vai fazer a piada da gravata só e não vai fazer exatamente, do projeto exatamente. e ser irônico com o projeto que o cara vai fazer. E tem a tréplica, né? Porque a pergunta às vezes você consegue. E aquele lance lá dos precatórios, sei lá. Aí o cara responde, você tem que saber o que você vai falar em cima. A piada que você vai... A piada elaborada que você vai fazer em cima do que ele tá falando. Mano, Então, era tensão. Você era chegou a muito. fazer, foda, você chegou a fazer o quadro, aquele quadro que o cara sempre queria bater. Proteste já. Já Proteste, fiz você 4 fez? anos, 4 anos. Deus me livre. Mas tinha as partes legais também. Tinha lá uma cidade, eu não lembro agora a cidade, mas era uma cidade que estava super faturando os alimentos para escola, enfim, Merenda, né? as merendas e tudo mais. E a gente fixou no ovo, porque a dúzia do ovo tava tipo R$60. Então eu me vesti de galinha, que era a galinha dos ovos de ouro, essa foi a brincadeira. Então eu chego num cara, num assessor, e eu começo... Dele, não, mas você tem que ver que eu não tenho. Eu falei, cara, eu só cacarejei. Eu não disse nada. E ele super se justificando. Então tinha essas piadas que ganham na tua mão também. Assim, Era legal. porque era uma tensão. Os caras já sabiam o que ia rolar, né? Então, Mas, cara, então eu de galinha cacarejando na frente do cara e o cara tenso. Assim, cara. Que maravilhoso. e você falou agora da série que você fez ano passado e tal. Eu percebo que
você citando, foi comum no começo do stand-up ter muita gente que migrou da atuação. Você, o próprio Rabin estudava teatro, o Mencio já era um ator, fazia um monte de coisa e tal. Depois, como vocês já viraram referência, começou a surgir uma série de comediantes que, tipo, os 4 amigos, ninguém ali é ator. Todo mundo já foi pra comédia, como você já fez. E hoje a gente percebe, com essa crescente, a gente percebe colegas nossos migrando, atores migrando pro stand-up. Como que você concilia as duas profissões? Como é que é isso, assim, tipo, o Oscar ator, o Oscar comediante, como é que tá isso? Basicamente funciona assim, quando chamam pra um eu vou fazer, quando chamam pra outro eu vou fazer. O problema é chamar. O problema não adianta, vai ficar aqui sempre pra mim a frase do Marcelo, eu sempre cito isso, no Médici. Que ele fala assim, o ator fala assim de plano de carreira. Que plano de carreira? Exatamente. Né? A gente vai onde tem trabalho, quando você pode aceitar ou não. Né? Não, é muito louco, porque é isso, eu fiz esse filme e uma série no mesmo ano, aí tô 2 anos sem fazer nada. Não tem, não vai, não caiu a produção, já tá certo. Eu ia ser o Golias no filme do Silvio Santos. Puta que... Não vou ser, não sei se eu choro ou se eu rio, porque você vê a produção e fala, caralho, você vê o Rodrigo Fares, não sei se vai ser bom, não. Você fica meio tenso. Oh, cara. Mas eu queria fazer pra caramba o Golias, cara, queria fazer muito. Mas é isso, tava tudo certo. Inclusive saiu matérias, quando saiu o primeiro teaser, tava lá Oscar Filho como Golias. Eu não vou fazer mais. Vou fazer, eu tenho Porque não era um projeto de antes da pandemia, né? Então é muito louco isso, né? Como... foi mudando a direção, né? Eu fiz teste pra esse filme, pra outro personagem, 2 vezes. Tu no produtor de elenco e pro outro. Golias também, mano? Não. Mas eu adoraria, pô, Golias. Beto Barbosa. É o Beto Barbosa, né? Beto Barbosa? Não, Eu ia fazer o Beto Barbosa, ele no Léo Maio e o Solimões. Que é um bullying desgraçado. Não, é o Beto Barbosa também. Beto Barbosa. Vai que é, né? Gente, 30 anos da lambada ano que vem, vamos aí. Eu queria Lambada. tanto saber a vida do Beto Barbosa, sabe esse projeto? Oscar, cara, além disso, tem o lance de ser empresário, esse vinho aí, como que surgiu a história desse vinho, vamos cara? contar isso. Você tá falando do vinho. Você deu pagando já foi feito. A gente não falou disso. Nada. Não, trouxe uma garrafa, não vale o merchan. Não 13 vai. abaixo. Aí sim, Fez o vinho, trouxe o vinho, ainda não falou do vinho. O que ele é essa? Cara, isso aí foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque foi assim, o pessoal da Casa Flora e da Porto a Porto, que são as distribuidoras, são 2 distribuidoras, uma atende mais Sul e a outra atende mais o Brasil, eles queriam popularizar o vinho, porque o vinho tem uma pecha de ser muito sofisticado, né, então eles queriam dar uma ideia de que não, que qualquer pessoa pode tomar vinho, um bom vinho, sem ter que gastar os tubos de dinheiro. E a gente, por outro lado, tem essa coisa do stand-up que é popularizar um pouco mais o entretenimento, a arte, né? Você pode ir num bar, você pode comer, você pode assistir não precisa necessariamente ir no teatro para ficar lá assistindo, você pode mesclar um pouco isso. Então a gente juntou essas 2 ideias, de popularizar um pouco o vinho junto com uma coisa que é engraçada, agradável e tal. Cerveja todo mundo tem cerveja. E já é uma coisa muito popular, né? Agora o vinho não. E aqui a gente tem um bom mercado, né? E o mercado adiante a crescer também. Aqui tem crescido muito o consumo de vinho. Então quando a gente se juntou, e foi uma ideia do Diogo, o Diogo quis fazer, e quando a gente se juntou então com eles acharam espetacular. Então o rótulo é a direção de arte é do Danilo Gentili. O nome é meu, Putos, né? Porque é um vinho português lá do Alentejo e puto lá é garoto, menino, Olha né? aí! Tá uma brincadeirinha com isso. E a ideia do Diogo. Então é legal porque é bem dividido, assim, sabe? É bem... Então os textos são meus, tipo o texto de trás, né? Do rótulo e tal. Então tá divididinho, assim, sabe? Tá bem legal. Legal. Então foi uma... E, cara, tá indo muito bem, assim, a ideia. As pessoas adoraram. No começo tem essa coisa, pô, humorista fazendo vinho. Será que é sério isso? Será que não é mijo dentro da garrafa? Não, cara, tá indo muito bem. As pessoas estão gostando. Vocês têm bastante ponto de venda. Mercado sempre tem esse vinho. O mercado tá direto? Eu vejo em vários. Cara, tá no Oxo, tá no Atacadão, tá no Carrefour, tá na Pão de Açúcar. Pastorinho eu já vi. Pastorinho, Você mora lá perto ou não? Ele mora mais. Cara, eu Onde moro é ali, vocês descendo lá, Maurício. Na Clabinha, Não, pera aí. Você mora na Clabinha ali, eu moro na Lins. Caraca. Ali, sabe a chapa ali? Sei. Ali do lado da chapa ali. Pô, a gente é vizinho, cara. Vizinho. Eu moro perto do Shopping Santa Cruz. Olha lá. Olha, caramba. Eu moro do lado do Cepaco ali.
Ah, Você sim. Pô, tem uma feirinha legal ali, né? De domingo, que eles põem umas mesas. Esqueci o nome ali, que serve umas comidas, né, velho? Descendo Feirinha a... artesanal. É numa assim? avenida ali. É, tem uns negócios de comida, um monte de coisa ali. Tá querendo Eu não fazer vi, não. pra mim, né? Tô, né? Tô um tempo. É ali na. É que é a primeira vez que eles Pô, sentam aproveita, nesse abre o sofá. vinho toma. já se alisa. Vem com um rosézinho. Então, Então, e é isso, cara. E tá indo mó bem, tá? Tô feliz. E assim, surpreendeu todo mundo. Todo mundo ficou... Tanto a gente... A gente achou que ia ser, sei lá, uma edição especial ali, mas tá indo Pô, bem. cara, que legal. Quer dizer, A gente ia não ficar precisa mais mais nem feliz fazer stand-up, só vender vinho agora já tá. Ah, bom. cara, seria demais. tem Seria... uma coisa muito legal do stand-up, que você, querendo ou não, introduziu isso agora quando você falou, cara, se me chama pra fazer isso, eu faço, que é, você se mantém sempre no exercício ali da comédia, do palco. Isso é importante, né? A gente vê, às vezes, querendo ou não, o Embrulha faz isso pra gente, né? A gente tá sempre ali no exercício da criação, da atuação e tal. E a gente percebe muito ator, às vezes, falando, pô, cara... Ator, às vezes, que não tem um outro projeto, falando, pô, tô há sei lá quanto tempo parado, não sei o quê. E a gente enferruja, né, cara? Total. E isso é muito importante, assim, tipo, você ter o seu projeto, principalmente, que faz o seu criativo continuar trabalhando, né? Total. Como que tá agora você no stand-up, assim? Como é que tá a agenda? Cara, a gente tá com esse projeto aí que é o Stand Up Raiz, a gente se apresenta todas as quinta-feira lá no Comedy do Danilo, que é ali do lado do MASP. Na Bem Mercedes, legal, né? é o My Fucking Comedy Club, tá bem legal também. Basicamente isso, eu tava em cartaz até o final do ano passado, aí esse ano o Shopping Morumbi, eu tava lá no Morumbi. Eu vi bastante. E daí eles destruíram aquele teatro, né? É. Pra virar estacionamento. Não, quê? Não, mas Sério? calma, mas eles fizeram outro. Daí tem um maior. outro lá dentro, eles agora mudaram vai ter de lugar. O Shopping Morumbi agora, o Teatro Morumbi. Não, que a gente é muito amigo do Fernando. Mas ainda é ele, que acho que o ele, Teatro é ele, Multiplan. Agora vai ser lá, tipo, bem maior. Ai, rapaz, que Mas susto. posso falar? Eu Não, fiquei- eu fiz pra Não, causar mas uma posso falar, atenção eu fiquei mesmo. em cartaz lá junto com você, com o infantil que eu dirigi, que era o Mundo Cão. Ah, E aquele teatro eu adoro, mas eu acho que vai ser ótimo isso, porque ele era no estacionamento, ele foi feito dentro do estacionamento. Então era um teatro um pouco escondido. um pouco? Era uma Você tinha que horrível. atravessar a Renner. Você que tava essa cara, Renner, cara. é. Já aconteceu de gente ficar parado na Renner, porque a Renner tem duas portas. Uma de entrada e outra de saída que entra no teatro. Já aconteceu de uma pessoa ir assistir o meu show, porque era 11 horas. A pessoa entrou, fechou essa porta aqui, então a pessoa ficou presa. Ela tem que dar uma puta de uma volta pra Exato. poder entrar no teatro. Eu acho que isso vai fazer se popularizar mais, porque quantas pessoas eu chamei e falava, cara, tem teatro lá? E eles divulgam bem. Eu acho que a divulgação no teatro do Shopping Morumbi é bem boa. Mas realmente a localização do teatro, por ele ser um anexo de estacionamento, prejudicava. Eu acho que agora, e vai ser maior, né? Não, assim espero. Eu acho que vai ficar bem legal. Falaram que ia inaugurar agora aí. Eu acho mas que inaugura inaugurou. daqui a pouco, Nossa, mas foi rápido pra caramba, então. Não, é que eles Eles começaram. contrataram os engenheiros da drogaria São Paulo. Que eles levantaram assim, ó, pá, Mano! E a droga raia, velho. Também, é impressionante, Olha, a gente fazendo propaganda pra galera. Cara, um dia eu vi uma esquina demolida. Daí eu passei, inclusive ali perto, ali na Coronel Diogo, ali, ó. Tem que ter uma padaria indo lá pra... Cara, daqui a pouco na outra esquina, umas paredinhas azulzinhas, não sei o quê. Daqui a pouco tinha uma farmácia lá dentro, Mas mano. os prédios hoje em dia, em São Paulo, eu lembro, eu estudava no meu colégio, tipo, os caras tinham uns 2 prédios que até hoje eu passo, eu lembro, nossa, eu vi esses prédios construindo. E era assim, eu tava na primeira série, começava a demolir as casas, eu tava na quinta, entregava o prédio. Agora, irmão, em 4 meses o prédio tá de pé. É inacreditável. É surreal isso, cara. Muito louco. Com 5 anos ele já tá desabando. É, 5 anos que você já demorava. venderam pra fazer. Já estão né? consumindo. Já Exatamente. Não, fazendo desabou isso já em porque São Paulo. ficou- É, então. Já estão demolindo o prédio pra fazer. Ah, é? É. Ai, que bom. Então que eles continuem demolindo o prédio e parem de demolir um monte de casa. Porque Não, mas faz... estão demolindo o prédio pra fazer mais prédio. Mas é prédio por cima do Não. prédio. Não, mas Trocar vai prédio ter valor por de prédio, casa, mano, tá porque tudo- também... Querido, isso aqui vai virar Bangkok. Cara, Nossa. pode crer, tá muito louco, cara. É muito. Lá na esquina ali de casa tem 5 No, ali, prédios subindo. Você fala, caralho, É. que loucura. Muito louco. Eu tenho 2 casos de amigos já que casaram, Mas mudaram pra uma casinha, reformaram a casinha tal, já teve que vender. já tiveram que vender, tipo. Putz. Porque aí a especulação imobiliária, ela chega, tipo... Muito. Você não tem nem como recusar, fala. Pô, e tá ficando insuportável morar aqui também, né? Tá caro pra caramba, tipo, gente pra caramba. É mudar pra Campinas. Atibaia, você ainda vai muito pra Tipo, Atibaia? eu vou um pouco, assim, não vou tanto, não. A família da minha esposa é toda de lá. É, o Will, É mesmo? o Will vai pra lá todo final O de Felipe semana. também.
A família dele mora lá. Cara, é impressionante como ao decorrer da minha vida eu já ouvi alguém que tem todo mundo que eu me relaciono. Ah, meu tio, minha Aqui é mãe. muito perto, né? muito- Você é de que bairro lá? Do centro, Alvinópolis, né? Ah, do Alvinópolis. Ricardo É que eu Alvinópolis. morava no Alvinópolis, fui pro centro, morei lá até quando eu saí. Quando eu Mas vim pra São muita Paulo. gente na pandemia foi pra lá também. Mas não lá só, né? A praia também aconteceu isso que você falou. Ubatuba, mano. Cidades todas próximas, Rapaz. muita construção e tudo muito caro, né, hoje em dia. O que vocês fizeram na pandemia? Vocês continuaram? Cara, a gente ficou uns 5 meses parados, aquela coisa... Teve uns primeiros 5 meses de pandemia que era assim, vai parar só 20 dias, né? Pode A crer. gente falou, não, vamos dar esses 20 dias. Quando a gente falou, gente, faz 4 meses que faz 20 dias. Não, ficou 4 meses não, rapaz. Tá louco? 2 meses. A gente ficou só 2 meses. 1 mês parado. e meio por aí, mais ou menos. Nossa, eu não lembro. A gente começou a pegar a câmera e levar Daqui a pra um casa. aninho eu não vou lembrar nem que teve pandemia A na gente, minha cabeça. a gente começou a criar uns... Foi aí que meio que nasceu uns personagens fixos. Ah. A gente começou a fazer uns monólogos, uns solilóquios, assim. Ah. E a gente ficou isso... Não, e pra gente foi muito bom, bicho. Porque depois três anos. teve uma época que a gente começou a fazer 3 por semana. Fazer evento online. Fazer evento online. É, a gente acabou foi um se recriando, primeiro foi- bonzinho do canal foi na pandemia. É, não foi muito Na bom. verdade, até a pandemia, a gente nem monetizava o canal. Que coisa, que louco. Então, porque eu fiquei em cartaz 11 anos, né, com esse que você falou, né, de criando camadas. Fiquei 11 anos em cartaz, tipo, praticamente de janeiro a janeiro com Putz Grill, que era o antigo. Daí eu fiz o outro, que é o Autobiografia Não Autorizada, que é o novo. Eu estreiei dia 14 de março de 2020. Caraca. Onde? No Teatro Itália. Nossa. Que era... A Itália era o lugar onde tava começando os focos e tal. E quem tava na plateia? A Maísa, que tinha vindo da Itália. Então eu falei, galera, estamos no Teatro Itália com a Maísa que veio da Itália. Ou seja, semana que vem tá todo mundo morto, todo mundo quá, 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 aplauso. Uma semana depois, fechado tudo. Ali aquelas 300 e poucas pessoas que estavam naquele teatro não tinham a menor ideia do que ia acontecer em uma semana. Eu fiz a piada que se eu fizesse isso que eu falei pra vocês, uma semana depois, sei lá, eu ia ser cancelado pra Mas sempre. a gente fez uma sketch, tipo... Nossa, a gente zoou. No começo do ano a gente Coronavírus. fez uma que chamava Coronavírus, que era a galera... olha que nada... Olha como, tipo, a gente não acreditava que ia acontecer. não, pandemia. imagina. A gente tá no escritório, aí alguém chega, espirra e fala, ah, nossa, coronavírus. E aí a gente começava a fazer... A gente começou a fazer o que aconteceu, né? Não é nem piada mais. Sim, mas a gente zoava quem tava A gente fazendo isso. fazia a lente de exagero, tipo... nossa, Prenderam o cara, fica pra lá você. prenderam o cara no banheiro, daí mataram o Cara, cara. a que gente tava- fez o que 5 meses depois a gente tava fazendo, né? Que loucura. É. Surreal. Que loucura. Foi o primeiro erro, assim, legal de foi um time. erro, porque de Erro seria se a entendimento. gente tivesse 4 meses depois. Mas não dá pra saber, né, cara? Eu fui pro Egito nessa viagem de férias, eu fui pro Egito. E na passagem no aeroporto, eu encontrei um monte de coreano com máscara. E eu e minha ex-namorada na época, os coreanos de máscara, os tontos, tudo neurótico. Cara, Mano, os caras, posso falar? 2 meses jogaram uma depois. maldição na gente, porque eu tava na Tailândia, eu tava de lua de mel. Eu também tava no metrô lá e fazendo minha mulher falando, os caras vão panicados de máscara aqui. E eles usam máscara muito, porque lá tem várias epidemias, né? E eu falava, mano, que gente exagerada. Jesus só ouviu e fez Cara, que loucura. Foi por tua culpa. É. Ele ouviu. Os caras. Ele falou, vou perdoar um. 2 brasileiros. Mas quando ele viu o nosso vídeo, ele falou assim: esses caras agora vão ser. Agora o pau vai comer. Cara, que... Oscar, deixa sua agenda aí pra galera, velho. Cara, é basicamente... Entra no meu site, oscarfilho.com.br, tem lá minhas redes, tem agenda de show. Então eu vou ficar falando um monte de coisa. Mas e outras redes, não tem? Tem tudo lá, Tudo Instagram, lá. Tudo Oscar YouTube, Filho. tudo Oscar Filho, é. Ou Cara, a você é a maioria. primeira pessoa que vai botar o site. Eu acho Site, sensacional. cara, achei muito bom. Mas é Tá bom. tudo lá, Faça o cara. Subito também. É que o meu fala do Linktree, Cara, quiser reservar ingresso, tem o pager dele. a conexão. É ele mesmo que faz o ticket. É que hoje não tem mais site, é Linktree, né, cara? O meu Linktree é o site, tem lá tudo, enfim. Se quiser, contato Cara, e tal. parabéns pela trajetória. Obrigado, aí. cara, Muito valeu. sucesso aí, que você continue fazendo bastante show. vendendo Obrigadíssimo. Obrigado a você, obrigado a vocês, parabéns pra vocês também. Pô, legal. Vocês são foda. Vocês... vinho. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado.